pirâmides semelhantes. Eu fiz aqui, eu usei a mesma figura, né, lá da aula anterior. Por quê? Vamos considerar uma pirâmide aqui, V, A, B, C, D, E, F. Então eu tenho uma pirâmide hexagonal regular, tá? E um plano que secciona essa pirâmide aqui em A', B', C', D', E', F'. Tá? Essas duas pirâmides, se esse plano for paralelo, vamos considerar um plano paralelo à base da pirâmide. Nossa, escrevi. Se esse plano for paralelo, pessoal, tranquilo. Tá? Se eu tenho um plano paralelo ao plano da base, então as pirâmides assim determinadas, falo as pirâmides porque eu vou ter essa aqui menorzinha, que a gente chama de miniatura, e a maior. Elas são semelhantes, tá certo? Com isso, duas pirâmides, para serem semelhantes, na verdade, eu não preciso só depender dessa secção. Eu posso ter uma pirâmide pequena aqui, uma pirâmide um pouco maior aqui, e as duas serem semelhantes. Mas qual que é a condição? O que eu preciso para saber se elas são ou não são semelhantes? Simples. Suas bases são polígonos semelhantes. Polígonos semelhantes. Calma o tumulto aqui, hoje à tarde, que vocês não têm noção. Polígonos semelhantes. E as faces laterais correspondentes, também devem ser semelhantes. Também são semelhantes. Simples, tá? De forma geral, quando eu secciono ela, eu pego uma pirâmide, seccionei por um plano paralelo ao plano da base, pronto, a miniatura é semelhante à pirâmide original, à maior. Tranquilo, de boa. Tá certo, gente? Então, é isso aí. Agora, o que nós temos aqui, gente? O que eu teria aqui, por exemplo, para falar para vocês? Bom, tem muita coisa, né? Mas, um pouco mais específico ainda aqui, antes de chegarmos no tronco, seria o seguinte: a razão, isso entra como uma propriedade, que é a razão entre os volumes de duas pirâmides semelhantes é igual ao cubo da razão de semelhança. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho a altura da pirâmide, tá? Que é o Hzão. Vou colocar ele aqui um pouco para fora também, tá? Isso é o Hzão. E aqui, gente, eu tenho a altura menor. Igual V', V duas linhas, tá? Então aqui eu tenho, vou até fazer um pontinho aqui, uma cor mais escura. Então eu tenho aqui a altura menor. Pronto. Como eu sei que esse plano é plano paralelo à base da pirâmide, eu sei que Hzinho está para Hzão. A altura menor é proporcional à altura maior. É como semelhança de triângulos, tá, gente? Lados correspondentes são proporcionais. Medidas correspondentes são proporcionais. Problema aqui, qual é? O problema aqui é o seguinte: quando eu trabalho com a razão entre as alturas, que foi que eu coloquei, e comparo essa razão das alturas com a razão entre as duas áreas das bases, as áreas das bases, por exemplo, então Hzinho está para Hzão. Assim como, vamos chamar essa base menor de A1
e a outra, a maior, de A2. Então, assim como A1 está para A2. Porém, eu não posso, como eu já vi, comparar a razão entre duas alturas com a razão entre duas áreas. Ou seja, eu preciso igualar as unidades de medida. Então, assim como nós já vimos anteriormente, eleva ao quadrado. Tá? Agora, se eu trabalhar com a razão entre as alturas, que são duas medidas quaisquer, com o volume, eu vou chamar de V1, e o grandão é o volume V2. Tá? Fica um pouquinho apertado aqui, mas... Então, Hzinho está para Hzão, assim como o V1 está para V2. Quando eu comparo a razão entre os dois volumes, essa razão entre os volumes nada mais é do que a nossa razão entre as alturas, que é a razão de semelhança da pirâmide elevada ao cubo. Então, quando eu comparo com as áreas, eu elevo ao quadrado. Quando eu comparo a razão entre volumes, eu elevo ao cubo. Simples assim, igualando sempre as unidades de medida. E isso daqui, gente, é extremamente importante. Tá? Tem questão que eu não resolvo sem usar essa ideia. Tá? E aí eu já dei uma acrescentada também em relação às áreas que nós vamos precisar. Beleza, gente? Bom, essa propriedade está no livro também, que se encontra na página 654. Então ela tá assim lá, ó. A razão entre os volumes de duas pirâmides semelhantes é igual ao cubo da razão de semelhança. Razão de semelhança pode ser duas medidas correspondentes, a altura da menor com a altura da maior, pode ser as arestas das bases, medidas correspondentes. Eu não posso pegar a altura de uma e pegar a aresta da base da outra. Tá? Então, não. Bom, pois bem, aí nós vamos, pessoal, para o tronco de pirâmide de bases paralelas. Então, quem quiser dar uma pausa aqui, pode pausar ou tirar um print. Foi. E tronco de pirâmide de bases paralelas. Bom, então aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Não, tá. Pegar uma pirâmide de base quadrangular, tá? Aqui. Mostra fazer coisa. Aí. Temos o vértice e a base A, B, C, D. Bom, daqui pra frente eu começo a desenhar um pouquinho mais, né? Não é sempre que eu vou ficar usando lá não, tá, gente? Eu gosto de desenhar também. Ó, então o que acontece? Tá aqui, que eu vou ter que mexer um pouco mais nela também. Temos uma pirâmide de base quadrada, quadrangular, né? A altura, vou chamar de Hzão, gosto de colocar aqui fora. Essa pirâmide ela é seccionada por um plano paralelo ao plano da base. Por exemplo, aqui. Tá? Esse plano, ele divide a minha pirâmide em outros dois sólidos. A parte superior continua sendo a pirâmide miniatura, tá? Que eu vou chamar aqui de A', B', C', D'. Então, a pirâmide V, A', B', peraí. V, A', B', C', D' é a miniatura. Beleza? Miniatura é a piramidezinha pequena, tá? E VABCD
é a pirâmide original. Original. Tranquilo. Então, o que acontece aqui, gente? Se eu tirar a pirâmide miniatura do corpo da pirâmide maior, o que vai acontecer? Retirando essa pirâmide, deixa eu só mudar aqui. Nós vamos ter o chamado tronco de pirâmide. Esse é o nosso tronco. Tronco de pirâmide, tá certo? É a pirâmide, uma pirâmide seccionada por um plano paralelo ao plano da base só. Beleza? Agora, tem vários elementos aqui, tem várias características. O que eu destaco nele? Como a nossa pirâmide era quadrada, cuidado, hein, gente, ó. Eu vou até deixar aqui como se fosse o seu prolongamento, como se ela ainda estivesse aqui. Vou deixar um tracejadinho, tá certo? Então, nesse tronco, o que nós temos? As bases, que são paralelas. Bases paralelas. Quem seria? A, B, C, D. Oh, calma aqui, que saco. A linha, B linha, C linha, D linha. Já mostrei, né? Vamos ver se pega essa porcaria desses mosquitos. Esses mosquitinhos, sabe? Dessa época tem de monte aqui. Bases paralelas. Tá. Aí eu tenho as faces laterais do tronco. As faces laterais são trapézios. Esses trapézios, claro, vai depender do tipo de tronco. Geralmente a gente trabalha com um tronco de pirâmides quadradas, pirâmides regulares, né? É o mais comum, dificilmente aparece um tronco um pouco mais específico. Quando aparece, o procedimento é o mesmo, tá, gente? Mas a ideia também, essas faces laterais, elas são formadas por trapézios. Tem gente empolgada aqui. Difícil, tô sozinho, tá, gente? Desculpa aí. Aí nós temos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma aresta da base, a aresta menor, a aresta maior. São lados correspondentes. A semelhança aqui, gente, ela vai ser fundamental, tá? Temos as arestas laterais, né? Aqui são as arestas laterais, essas que eu destaquei. A altura do tronco é a distância entre os dois planos, hein? Muito cuidado. Isso daqui é a altura do tronco. H'. Essa é a altura do tronco, tá? Então, beleza. Áreas. A área da base maior tem a base menor, toma cuidado, tá? Aqui, A, B, C, D é a base maior. A linha, B', C', D' é a menor. Então, base maior tá aqui, menor tá aqui em cima. Tá certo? Área lateral vai depender do tipo de tronco. Aqui eu tenho um tronco de uma pirâmide quadrada, né? Pode ser uma pirâmide triangular, também tem um tronco. Então, as faces laterais, elas mudam de acordo com a característica da pirâmide. Área total, que é a base maior, a base menor. Não necessariamente a base maior vem embaixo. Eu posso ter um tronco invertido, tá? E o volume do tronco. O volume, gente, em relação ao volume, eu geralmente faço o quê? Pego o volume da pirâmide maior, volume do tronco, é igual ao volume da pirâmide maior
menos o volume da pirâmide menor. Calculo o volume total, calculo o volume da pequena e subtraio. Ah, mas como se eu não vou ter altura, não vou ter isso, não vou ter aquilo? Gente, olha aqui, olha lá na figura. Semelhança. O esquema é fazermos a semelhança de triângulos. Pela semelhança, calculamos tranquilamente as medidas que restam, as medidas que faltam, tá? Então, dá para se trabalhar aqui, ó. Esse segmento aqui é metade, é o apótema da base menor, que é o apótema do quadrado, metade do lado. Isso daqui dá para calcular. Essa altura geralmente é dada, tá? Com isso, eu determino a altura menor, usando semelhança, ó. Então, Hzinho está para Hzinho mais a galinha, assim como, deixa eu colocar aqui, ó, Hzinho, tá? Aqui eu vou chamar o quadrado de cima, vou colocar, dizer que ele tem lado A, o quadrado de baixo eu vou falar que ele tem lado B, então aqui seria A sobre 2, B sobre 2. E pronto, gente, eu monto aqui a semelhança da forma que for mais conveniente. De repente eu tenho a apótema da pirâmide, certo? Então toma cuidado aí. Beleza, pessoal? Ah, mas não tem uma fórmula para isso? Até tem. Se você deduzir isso daqui e fazer essa mesma relação, você tem que o volume de um tronco é igual a H linha, porque eu chamei de H linha, é a altura do tronco, tá? Cuidado que não é a altura total. É 1/3 da altura do tronco, que multiplica a área da base maior, ABzão, mais a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Tá? Então, ABzão, área da base maior. ABzinho, área da base menor. Tá? Então, de boa aí, gente, tranquilo, beleza, pessoal? Quem quiser tirar um printzinho, pausinha para copiar, tranquilo. Aí eu peguei aqui uma questão para a gente desenvolver. Deixa eu jogar ali. Dá uma pausada aí para copiar, tá? Ó. E essa questão é a 89, que está na página 656. Um plano alfa paralelo à base de uma pirâmide P de altura 30 centímetros separa em uma pirâmide P' e um tronco T de pirâmide. Dado que a distância entre o plano alfa e o vértice da pirâmide é 10 centímetros e que o volume P' é de 20 centímetros cúbicos, calcule o volume do tronco. Pirâmide. Ele não fala qual é a base, então pode ser qualquer pirâmide, tá? Em plano paralelo à base de uma pirâmide P. Eu vou fazer uma pirâmide quadrangular, que eu gosto dela, fica mais fácil. Tá aqui.
Nossa, eu fiquei 3 semanas parado aí. Meu, a mão tá travada, não sai, eu tô tudo torto, né? Então, desculpa aí o desenho, viu, gente? Então, o que acontece? Um plano alfa paralelo à base de uma pirâmide P de altura 30. Ela tem 30 centímetros de altura. Você para, então, ele tá aqui, né, o plano. Separa A em uma pirâmide Pzinho, que é a pirâmide menor. Essa é a pirâmide P'linha, desculpa. E um tronco T. Então, esse é o nosso tronco T, que é a parte de baixo dela. Certo? Que seria o equivalente se eu tirar aqui, por exemplo, a parte de cima. Tá bom? Então, beleza. Dado que a distância entre o plano alfa e o vértice da pirâmide é 10, então essa parte superior aqui é 10 centímetros. Significa que a altura do tronco é 20, porque o total é 30. E que o volume dessa pirâmide P', o volume de P', é de 20 centímetros cúbicos. Calcule o volume do tronco. Perfeito, gente. O que eu vou fazer? Como a pirâmide miniatura é semelhante à pirâmide maior, significa que eu tenho o seguinte: o H1 está para Hzão. Ou seja, o H1 é 10, tá, gente? Então, as alturas, ó, 10 está para 30. São as medidas correspondentes. Eu tenho a razão de semelhança. Isso daqui é a razão de semelhança. Como eu disse, finalizando ali o capítulo, a parte teórica, a razão de semelhança é 1/3. Então, 1/3 é a razão entre a menor e a maior, tá? Isso significa que se eu pegar 1/3 e elevá-lo ao cubo, eu vou ter a razão entre o volume P1, P', né? E o volume total. Ou seja, ele nos fornece o volume da menor. Então, elevando a razão de semelhança entre as alturas, elevando ao cubo, eu vou ter a razão entre os volumes. Só que eu conheço aqui, ó. Então, eu sei que é 1/27, 3 ao cubo, né? O volume dele é 20. O volume da menor é 20. Com isso, eu descubro o volume total. Ou o volume da maior, tá? Então, 20 vezes 27, 540. Então, o volume total, 540 centímetros cúbicos. Como ele quer o volume do tronco, o que vai ser o volume do tronco? O volume do tronco é o volume total menos o volume de P'. Ou seja, o volume do tronco é 540 menos 20. 520 centímetros cúbicos. Eu considerei ela como uma pirâmide quadrada, mas poderia ser outro tipo de pirâmide também, tá? De boa. Beleza, gente? Deixa eu pegar mais uma aqui. Essa já vem lá dos complementares. Essa daqui, ó, eu vou deixar aqui, quem quiser tirar, dar uma pausa aí. Essa daqui já é a 79 da página 662. Então aqui nós temos o seguinte, ó, para a gente fechar. Um tronco de pirâmide regular tem bases paralelas e quadradas. Vamos ver se sai agora. Então ele já fala que ela é regular.
O vértice V tá aqui. Então, um tronco de pirâmide regular tem bases paralelas e quadrada. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Como ele já se refere ao tronco, vou deixar só o tronco aqui. O restante eu apago, depois eu acrescento aqui sem problema, tá, gente? Pronto. Então, só arrumando. Esse é o nosso tronco. Cada aresta da base maior mede 20 centímetros aqui embaixo. É um quadrado, ele já fala. E a aresta da base menor, 10. Tá, perfeito. E cada aresta lateral, 13. Calcule desse tronco. Aí ele pede alguns itens aqui. Então, ó, na lateral, eu tenho um trapézio, que é um trapézio isósceles. Ei, menina que não sabe falar baixo. Gente, você não sabe como eles gritam. Pelo menos estão brincando, não estão brigando. Aqui é 10, aqui é 20, aqui é 13. Eu vou precisar descobrir a área lateral, beleza, eu vou precisar da área desse trapézio. A área total, também. A altura dela, vou ter que usar o trapézio também, tá, gente? Então, vamos fazer jogadinha aí, ó. Vamos lá. Área lateral, vou calcular a altura do trapézio. H. Como ele é isósceles, porque a pirâmide, o tronco é regular, eu tenho aqui, ó, 10, transporto 10 para cá, a base maior é 20, tira 10, sobra 5 para cada lado. 5 e 5. Aí eu pego, por exemplo, desse triangulinho aqui e mando um Pitágoras. 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. Ou seja, h é 169 menos 25, que dá 144 quadrado, né? Então, h é 12. 12. Bom, pessoal, nosso objetivo aqui é chegar no volume, tudo bem? Ó, área lateral, calculo aqui a área do trapézio, né? Vou colocar como uma face lateral. Que seria a área do trapézio, né? Base maior, 20, mais a menor, 10, vezes a altura, 12, dividido por 2. 30 vezes 6, área da face lateral. 30 vezes 6, 180 centímetros quadrados. Aí eu faço vezes 4 porque são 4 faces laterais, tá? São 4 trapézios iguais a esse. Beleza, gente? Então, tá lá. Área total, pessoal. Eu pego a lateral, pego a base quadrada, a menor e a maior. Calculo, então, a área do quadrado maior, a área do quadrado menor e somo tudo. A altura dela, beleza, a altura é interessante. Vamos lá. A altura dela seria isso daqui, ó. Centro de uma base tá aqui. Centro da outra base tá aqui. Tá meio fora de proporção, mas... Então, são os centros dos quadrados, hein? Aí eu vou ligar o centro, O e O', com o ponto médio. Isso é o apótema. Lá em cima, que tem lado 10, ele vale 5. Aqui embaixo, que tem lado 20, ele vai valer 10. Tá? Seria aqui o M e o N, que são pontos médios dos respectivos lados das arestas. Aí eu ligo o M com N. Tá lá. Não é isso. Isso daqui é a altura que vale... Ó, isso aqui é o 12, hein? MN, ó. Na verdade, o MM tá aqui, ó. O M tá aqui e o N estaria aqui, ó. Tá? Isso aqui é o MN, que é 12. Aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar a projeção de M sobre o plano da base. Vai cair aqui, ó.
Como esse pedacinho aqui vale 5 e tudo é 10, deixa eu até arrumar aqui um pouquinho, ó. Eu vou fazer assim. 5, 5, 10, para ficar mais claro, tá, gente? É isso aí. Ó, o 13 é lateral, hein? Vou ficar confuso aqui, vou tirar também. Então, aqui eu vou chamar de H. Eu vou colocar H' porque foi o que eu usei lá atrás, tá? Então, esse H'zinho é a altura do tronco, que eu calculo por Pitágoras. Ou seja, M, aqui embaixo, ó, M'. Então, no triângulo M, M', N, mando um Pitágoras, tá? Na verdade, aqui é parênteses. Oxi. Mando um Pitágoras. E aí eu tenho que 12 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais H' ao quadrado. Aí vai ficar 144 menos 25 vai dar 119. Nossa. Então tá. E a altura ali é 12. É 12 menos 5, é isso aí mesmo. Então, H' igual a raiz de 119. Que númerozinho chato. Mas tudo bem, ó. Pode copiar aí, gente. E aí ele pede o volume. Aí que vem o detalhe, tá? É isso mesmo, eu tava conferindo ali, tá, gente? Os números às vezes absurdos assim. Como é problema do livro, não dá muito difícil tá errado mesmo. Mas tudo bem, ó. Aí ele tá pedindo o volume. Aqui eu achei a altura, né? Aí ele pede o volume. Para calcular o volume, eu posso jogar na fórmula que eu passei para vocês, já que eu tenho as arestas da base e a altura, tá? Ou fazer o seguinte, ó. Eu completaria a pirâmide. Aqui, completo ela, vejo ela inteira. Aqui esse número que deu aí na base, nessa altura, vai ficar um pouco chato pra gente mexer, mas dá pra fazer assim. Calcula a altura dessa outra. Nossa, tá horrível isso aqui. Só desculpa aí, mas realmente tá muito difícil para escrever aqui. Hoje eu não tô... Hoje não, né? Então aí, pessoal, ó. Teria que dar uma puxada pra cá, ó. Nossa senhora. Bom, que seja. Eu queria fazer assim para vocês verem. Vou fazer o contrário, né? Aí. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular essa altura aqui, ó. Da menor. Então, Hzinho. E eu vou por semelhança, viu? Aí eu vou pegar aqui V, O, M. Deixa eu só arrumar aqui. Que é 5, mantém. Então, por semelhança, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar no triângulo VOM, VO', N, lá embaixo, é o todo. Eu pego ele aqui. Acabou o espaço. V.
O', N. É abelha, tá, gente? O, M tá aqui. 5, Hzinho, 10. E aqui, bom, eu posso usar o 12, né, que é essa parte aqui. Eu posso chamar de x, aqui eu tenho a raiz de 119. Tanto faz, tá? Vai dar alguma coisa envolvendo essa raiz mesmo, não tem como fugir disso. Então, eu sei, por exemplo, que Hzinho está para Hzinho mais raiz de 119, assim como 5 está para 10. Uma semelhança entre lados correspondentes no triângulos, nesses dois triângulos que são semelhantes, tá? Então, aqui dá meio. 2Hs igual a H mais raiz de 119. Então, H é raiz de 119. Razão é 5 para 10, né? Então a altura vai ser, a alturinha da menor vai ser a metade da altura maior. Por isso que ela também vale raiz de 119. Tá? Base média, né, gente? Falei sobre isso aí, poderia ter usado. Mas aí fica registrado como que o procedimento que eu adotaria. Pessoal, é uma abelha que tá infernizando aí, mas deixa ela quietinha lá. Tá lá na luz. Então, com isso, gente, o que eu faço? Vamos lá. O volume do tronco é igual ao volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Tá? Então, o volume do tronco, pirâmide maior, 1/3 da área da base maior, 20 ao quadrado, vezes subaltura, 2 raiz de 119, altura total. Tá? Tiro 1/3 de 10 ao quadrado, que é a área da base menor, vezes a sua altura, raiz de 119. Aí vai ficar 400, 20 ao quadrado, 400 vezes 2 vai dar 800, igual a 800, raiz de 119 sobre 3, menos 100, raiz de 119 sobre 3. Ou seja, 800 vai dar 700 vezes raiz de 119 sobre 3 centímetros cúbicos. Gente, normal, tá? É isso aí. Beleza, gente? Fechou. Tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau!